Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o Laravel, introduzir o que é o Laravel e algumas configurações iniciais do Laravel e de ambiente, ok? É, Essa é uma tradução livre do próprio slogan que está lá no site do Laravel, e ele fala que o Laravel é um framework para aplicações web. Para que serve um framework? Um framework ele vai te dar uma infraestrutura básica de coisas comuns que acontecem em todos os projetos de desenvolvimento, ele vai te dar aquilo já pronto e você tem que se preocupar em construir sua aplicação sem se preocupar com essas coisas pequenas. Você vai utilizar todo esse ferramental para poder criar o seu sistema, sua aplicação web. No caso, o Laravel ele é um framework da linguagem PHP, um dos mais utilizados, se não for o mais utilizado. E como pré-requisito para você utilizar ele, é interessante que você tenha conhecimento em PHP orientado a objetos e conhecimento de CSS, HTML e JavaScript. Eu não vou entrar durante essas aulas em questões de ensinar HTML, CSS e JavaScript. Eu espero que você já tenha conhecimento anterior disso. A gente vai começar agora com a preparação do ambiente de desenvolvimento. Então, primeiro eu sugiro a instalação do VS Code. Você pode usar qualquer outra ferramenta de edição de código, mas eu acredito que o VS Code é um dos melhores aí a utilizar. Tá o link aí de desenvolvimento, eu vou mostrar para vocês na página aqui do VS Code. Você vem aqui em Download e baixa e vai instalando. Eu recomendo durante a instalação, nessa parte aqui, que vocês marquem essas duas opções aí para integrar o VS Code com o Windows Explorer. O resto das configurações eu deixei padrão, é só ir em próximo, próximo, next, next e fazer essa instalação. Para poder utilizar o Laravel, você precisa de um servidor web instalado na sua máquina, o PHP, o MySQL. Você pode utilizar o MySQL ou utilizar qualquer outro sistema de banco de dados e o Composer, que é um gerenciador de pacotes do PHP. Todos esses requisitos e de instalação do Laravel da versão 7 tem nesse link aqui. Eu vou mostrar para vocês. Aqui tem toda a explicação da instalação, precisa ter o PHP versão 7.2.5 maior ou maior, e tem aqui os processos de instalação. Pessoal, depois que eu gravei a versão original desse vídeo, agora no dia 8 de setembro, o Laravel ele lançou uma versão nova, que é a versão 8. Então, nessa versão 8, agora o requisito de instalação do PHP é a versão 7.3. Eu vou estar editando algumas partes desse vídeo e de alguns outros vídeos que a gente vai utilizar a versão 8 no decorrer das aulas. É, Você pode utilizar o Champ, que é o que o pessoal mais utiliza, só que eu já tive problema com alguns alunos na instalação do Champ, problemas de configuração, essas coisas. Hoje em dia, eu recomendo fortemente que quem está aprendendo Laravel utilize um ambiente de desenvolvimento disponível no Laragon. O Laragon ele já vai vir com toda essa configuração pronta de servidor web, Composer, banco de dados MySQL, tudo isso vai vir já pronto dentro do Laravel. Eu recomendo fortemente que você utilize o Laragon. Você pode fazer o download aqui nesse link, vou mostrar para vocês aqui a página inicial do Laragon. Você vem aqui em download e ele vai ter a opção aqui. Eu gosto de utilizar a versão Lite, que já vem com tudo que eu preciso e é o que a gente vai utilizar aqui durante as aulas. Vocês façam o download da versão Lite, executem o instalador e vão dando próximo ou next e configurações especiais que eu faço na minha máquina. Eu instalo em português, então, e quando chega nessa tela aqui, eu gosto, por opção pessoal, preferência, desmarcar aqui de
executar o Laragon quando o Windows inicia e também desmarca essa opção aqui do Notepad++, porque eu não uso o Notepad++, não gosto, então eu desmarco, mas você pode deixar aí marcado, não tem problema nenhum, questão pessoal, de gosto pessoal. Então vamos criar um novo projeto no Laravel. Um novo projeto Laravel. Utilizando o Laragon é muito mais fácil, eu recomendo bastante. Então, se você instalou, basta você abrir e executar o seu Laragon. Ele vai ter essa janelinha dessa forma aqui. Você vem aqui no botão iniciar tudo, se já não tiver iniciado, aí ele vai executar automaticamente o meu servidor, que no caso aqui é o Apache, meu servidor web, e o meu banco de dados MySQL. Pessoal, outra edição aqui para atualização. Na versão que vocês instalaram do Laragon, ele vem por padrão com o PHP 7.2.19. Só que, como a gente viu no Laravel 8, ele pede a versão do PHP tem que ser maior do que a 7.3. Então é fácil atualizar o PHP via Laragon. Então vamos parar aqui a execução do Laragon. Vem aqui em menu, ferramentas, Quick Add e tem a primeira opção lá que é o PHP. Eu já fiz isso na minha máquina. Aí vocês vão clicar, ele vai baixar uma nova versão, a 7.3 alguma coisa do PHP e vai instalar. Aí vocês podem fechar o Largo, abrir de novo. Aí aqui para eu mudar a versão do PHP que vai estar executando é só vir aqui em menu, PHP, isso depois que fez aquela outra instalação que eu mostrei agora, a versão, aí em vez da versão 7.2.19, eu escolho a outra versão, a 7. Que no caso aqui ele baixou a 7.3.2. Então eu clico nela e venho aqui e iniciar tudo, ele já vai estar agora executando tudo com o PHP 7.3.2. Então façam isso antes de continuar com o resto da aula. Pessoal, outra coisa que eu recomendo para vocês é adicionar o Laragon nas variáveis de ambiente do seu Windows. Então, para fazer isso, é bem fácil com o próprio Laragon. Vem aqui em menu, ferramentas, variáveis de ambiente no path, e essa primeira opção aqui para adicionar o Laragon no path, porque vai facilitar quando você precisar executar o PHP, algumas coisas, ela está presente no path. Então, como é que eu crio um projeto no Laragon? Um projeto Laravel no Laragon, eu venho aqui em menu, opção criar rapidamente um website e seleciono a opção aqui Laravel. Eu vou dar um nome para esse meu primeiro projeto, então eu vou chamar de primeiro exemplo, ok? Ele vai abrir uma janelinha de terminal para poder fazer toda a configuração, instalação da infraestrutura inicial de um projeto Laravel. Esse processo demora um pouquinho, vocês podem levantar, tomar uma água, tomar um cafezinho e voltar, ok? A primeira vez normalmente demora mais do que outras vezes. Aqui no meu que ele vai baixar tudo da internet. No meu caso aqui, ele está baixando do cache que eu já fiz instalação anteriormente. Eu vou voltar o vídeo quando tiver concluído essa parte, porque demora um pouquinho. Pessoal, voltei. Pode ser que durante a instalação, agora no finalzinho, ele apareça uma telinha preta pedindo permissão, você dá sim. Então aqui, quando voltou aqui já na minha linha de comando, quer dizer que o meu projeto ele já foi criado na minha máquina. Pessoal, outra ediçãozinha aqui, então, se vocês seguiram as edições que eu fiz anterior para atualizar o PHP no Laragon, eu espero que ele tenha instalado o projeto com o Laravel na versão 8. Para saber se está na versão 8 mesmo, basta digitar aqui php artisan version. Ele vai aparecer a versão que ele instalou do
Laravel no seu projeto. Aqui o que importa é ser versão 8. O que tiver aqui depois, ele vai pegar sempre uma versão mais nova, mas ele só vai pegar a versão 8 se você tiver atualizado o PHP para pelo menos a versão maior do que o 7.3. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como eu vejo esse meu projeto. Eu vou abrir ele no VS Code. Aqui pelo terminal mesmo que ele abre, eu posso vir aqui e digitar code ponto. Quando eu digito code ponto, ele vai abrir o meu VS Code naquele diretório, que é o diretório que ele criou o projeto. Então tá aqui, ele criou essa estrutura de pastas inicial, vários arquivos. Eu não vou entrar em detalhe agora sobre essa parte não, a gente vai ver a estrutura de pastas e diretórios do Laravel de acordo com as nossas aulas, ok? Vou mostrar outra forma de, se eu já tivesse fechado essa janelinha do terminal, ou se for um projeto que eu comecei a mexer, fechei, depois eu vou voltar a mexer nesse projeto, eu não estou com essa janelinha de terminal de instalação inicial aberta. Então, eu vou fechar, aí o que é que eu poderia fazer? Abrir o meu Laragon, aí eu tenho duas opções, ou eu clico aqui no terminal, abro o terminal integrado do próprio Laragon, aí aqui, se eu tivesse na pasta que ele vem por padrão na Laragon www. Poderia dar um ls para listar os meus projetos, ia ter todos os meus projetos aqui, eu dar cd e o nome do meu primeiro do projeto que eu acabei de criar, que no meu caso aqui chama primeiro exemplo, estou dentro da pasta do meu projeto, eu viria aqui code ponto, também abriria novamente o meu VS Code naquele meu projeto. Ok? Outra opção, vou fechar aqui, outra opção sem usar o terminal integrado do Laragon, ou poderia ser o terminal da própria máquina, se caminhasse lá, seria aqui pela pastinha root. Eu clico aqui, ele abre a pasta root do meu Laragon, que no caso aqui é a pasta www. E por aqui eu entraria dentro do meu projeto com o botão direito aqui a opção abrir com code. Ele também abriria aquela pasta que está aberta dentro do meu VS Code. Então aí são algumas opções que você tem de abrir o seu projeto dentro do VS Code para você começar a editar. Ok? Vou deixar aqui por enquanto aberto. Vamos voltar para a apresentação. Então, com o Laragon, você criar um novo projeto é bem mais fácil. Você tem a opção também de utilizar o comando do Composer Create Project via linha de comando. Aí aqui você alteraria o nome do projeto e usaria esse comando aqui, que é a mesma coisa que o Laragon faz, só que ele faz automaticamente para a gente, mas ele executa esse mesmo comando aqui, a mesma coisa que já está pré-configurado lá nele. Eu poderia utilizar também o Laravel Installer e fazer clone do repositório. São outras opções, essas opções estão documentadas lá na documentação do Laravel. Basta consultar lá aquela página que eu mostrei anteriormente. Então, como é que eu faço para criar esse projeto? Agora eu quero rodar, executar para ver esse meu projeto inicial, como é que ele está. Pelo Laragon também é muito mais fácil. Então eu vou voltar lá no meu Laragon, ele já está executando aqui, estou vendo que está executando, então é muito fácil, basta eu lembrar qual é o nome que eu dei para o projeto. No meu caso, o nome que a gente deu aqui foi primeiro exemplo, então basta eu digitar aqui no navegador http o nome do projeto, primeiro exemplo.teste. Pessoal, outra edição aqui. Quando você digitou lá o endereço que eu falei, então ele vai aparecer essa página que é a página inicial nova da versão 8.0 do Laravel. O Laragon ele facilita muito o trabalho da gente. Toda vez que eu crio um projeto usando aquela forma de criar direto pelo Laragon, basta ele criar um host virtual automaticamente para a gente, basta eu colocar no meu navegador o nome do projeto .teste, que ele já vai estar executando no servidor do Laragon
Laragon aquele meu projeto. Então, basta colocar o nome do projeto.teste, ele já vai aparecer automaticamente aqui para a gente, ele já cria o host virtual do nosso projeto que a gente criou. Então, essa é a página inicial agora da versão 8.0. Então, via Laragon, muito fácil. Você poderia também fazer da maneira tradicional, que seria via linha de comando. Desde você tem que estar dentro da pasta do projeto e utilizar o comando php artisan serve. Aí ele vai abrir e executar esse projeto no seu servidor. E normalmente o padrão é que ele execute nesse endereço aqui, localhost 2.8000. Então, esse endereço aí seria o equivalente àquele outro que a gente está utilizando do primeiro teste primeiro exemplo ponto teste. Então, continuando, vamos falar um pouco do padrão MVC. O Laravel ele é estruturado dentro desse padrão de arquitetura de projeto chamado MVC. O que significa MVC? O M ele é do modelo, que são as regras de negócio, incluindo aí o acesso ao banco de dados. O V é a minha view, ela representa a interface com o usuário. E o meu C, que é o meu controller, meu controlador, ele é o responsável por controlar o fluxo das informações dentro do meu sistema. Esse é um padrão já bem difundido e dentro do Laravel ele funciona da seguinte forma. Vamos, por exemplo, aqui eu tenho o usuário, ele vai acessar o site, que é o meu sistema Laravel, através do meu navegador, meu browser. Aí, quando ele digita lá o endereço, o meu browser ele envia uma requisição HTTP e dentro do meu sistema Laravel, quem recebe essa requisição HTTP inicialmente seria o controller, o controlador. Esse controlador ele vai pegar essa requisição e encaminhar uma requisição de dados para o meu modelo. Normalmente é assim: o meu modelo vai verificar alguma regra de negócio, alguma coisa, e vai fazer o acesso ao banco de dados, pegar os dados retornados pelo banco de dados, transformar ele em objetos e devolver para o controlador. Aí o controlador, com esses dados, ele vai mandar esses dados serem renderizados numa view, que seria normalmente, em geral, um documento HTML. A view vai pegar esses dados, vai mostrar eles num documento HTML, ele gera essa resposta, essa view retorna para o controlador, que retorna esses dados renderizados numa resposta HTTP para ser exibida aquela página web lá, HTML, CSS, JavaScript, o que for, no meu navegador do cliente. Então, o fluxo padrão de informações dentro do modelo MVC implementado pelo Laravel é esse aqui. E além disso, é interessante toda vez que a gente cria um projeto novo, a gente fazer configuração das variáveis de ambiente. Essas variáveis de ambiente dentro de um projeto Laravel, elas estão definidas num arquivo que chama .env. O que é variável de ambiente? São algumas configurações que a gente faz no nosso sistema para onde ele está instalado. Quando o sistema está instalado na minha máquina, ele precisa ter o acesso ao banco de dados é tal, a URL é tal. Quando eu estou lá no servidor de produção, por exemplo, que é o servidor final lá do meu cliente, onde ele está executando, que a gente chama isso de produção, ele tem o acesso ao banco de dados configurado de acordo com a máquina que ele tiver instalado e variáveis de ambiente separadas. A gente, num projeto Laravel, a gente separa essas variáveis de ambiente normalmente em um arquivo chamado .env. Ele está aqui, esse arquivo, ele já vem com algumas configurações aqui padrão do Laravel. A gente vai ver isso em próximas aulas, algumas delas. As iniciais e mais importantes seria definir a URL do meu app, do meu sistema. Então, aqui no nosso caso, na minha máquina, a URL desse meu sistema é primeiro exemplo
ponto teste. E outra configuração normal que a gente faz é o acesso ao banco de dados. No caso aqui da minha máquina, o nome do banco de dados, quando eu crio pelo Laragon, ele já cria um banco de dados com o mesmo nome do meu projeto. Então, primeiro exemplo, a gente vai ver melhor o banco de dados em algumas próximas aulas. O usuário padrão do meu banco de dados do Laragon é o root e sem senha mesmo. No futuro a gente vai criar outro por questões de segurança, eu vou mostrar para vocês. A porta normalmente do MySQL é o 3306 mesmo, e como eu estou rodando na minha máquina, o host é esse mesmo. Eu estou usando aqui o MySQL, né? Então, deixo essas configurações aí. Se eu tivesse utilizando outros bancos de dados, outras portas, outros hosts, eu trabalharia aqui e na minha máquina o meu sistema, salvei aqui, o meu sistema saberia como acessar. Outra configuração importante que não vem aqui dentro do ponto .env é a configuração de time zone, de horário do meu sistema. Qual a zona o time zone que ele vai estar utilizando. Como é que eu modifico? Venho aqui na pasta config, dentro do arquivo app.php, eu desço aqui e procuro time zone. Em vez de utilizar o TC, no caso nosso horário de Brasília, de acordo com a documentação do PHP, a gente usa o América barra São Paulo. Então, vocês façam essa alteração também para dizer para o nosso sistema que a gente está utilizando o horário do Brasil, de Brasília, que é o horário de São Paulo. Ok? Isso aqui, o nome é definido pela configuração lá pelo PHP. Você pode consultar no site do próprio PHP. Ok? Então, a gente já fez essas configurações, configurou o time zone também. Então, a gente fez as configurações iniciais necessárias para o sistema Laravel, de um projeto novo Laravel. Quem quiser saber mais sobre o Laravel, o link da documentação é esse aqui. E aqui eu coloquei um link também para quem quiser entender um pouco melhor como funciona a arquitetura MVC. Mas é bem simples, a gente vai trabalhar no decorrer das aulas esses conceitos, junto com a prática, fica bem legal e de vocês entenderem. Então, por hoje é isso, vejo você nas próximas aulas. Obrigado, até mais.